o universo, então, conspirou para que eu viesse a falar para seres humanos, para que eles ficassem mais saudáveis. E quando eu me dediquei a estudar cada vez mais microbiologia, os artigos científicos davam notoriedade ao mundo que vive conosco, que são as bactérias que vivem principalmente no nosso trato gastrointestinal. Eu tenho uma grande luta para promover o benefício daqueles alimentos que não ganham notoriedade de marketing. Você não vai ver uma propaganda de cenoura, uma propaganda de brócolis, chuchu, abobrinha. Você não vai ver isso. E comer de 375 a 500 gramas de frutas, legumes e vegetais diminui a mortalidade por todas as causas. Se as pessoas fizessem sangue oculto nas fezes, mesmo tendo menos de 45 anos, porque com 45 ou mais, deve fazer a colono. Mas antes, um sangue oculto já te dá um grande sinal de alerta para você estar espirrando sangue pelo ânus. É porque tem lesão. Tem que ter um cocô saudável, como a gente deseja no nosso cachorro. Se o cachorro cagar mole, tu troca a alimentação. Se ele não fizer cocô, tu fica preocupado. Então, você tem que se preocupar com você também. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vou conversar com o Murilo Pereira. Murilo Pereira, que é nutricionista, formado pela Universidade Federal de Pelotas, é mestre em Ciências dos Alimentos pela Federal de Santa Catarina. É um professor de modulação intestinal fantástico, mais de 6 mil alunos, é um ídolo das nutricionistas brasileiras, entende tudo de intestino. E como o intestino é nosso segundo cérebro, como dizia a doutora Elion Povo, meu querido entrevistado de anos e anos atrás, Murilo Pereira é um ídolo dessa área, é um profundo conhecedor desse assunto. E como o intestino está na ordem do dia, o câncer de cólon retal está crescendo no mundo inteiro. Eu já conversei com o Dr. Paulo Hoff, tem uma entrevista no canal Leda Nagli do YouTube sobre esse assunto, acabou de entrar no ar. E eu acho que o Murilo Pereira pode ajudar a gente no tocante a ter um intestino mais saudável, né? Entender como é isso. Olha ele aí, lindo. Lindo e rosado, que prazer de ver. Tanto tempo que eu não vejo você. Oi, Leda, obrigado. Nossa, eu fiquei tão feliz de começar esse ano com essa entrevista com você. Você sabe o carinho que eu tenho por toda a sua família, pelo Duda, por você. Eu sempre falo para todos os meus alunos que você foi a primeira pessoa que me deu notoriedade no Brasil, em uma entrevista, lá nos tempos atrás, no Rio de Janeiro, e que depois eu tive tanto privilégio de chegar a várias casas, várias pessoas pelo seu trabalho, pelo seu intermédio aí, né? Participar dos canais, com Duda. Então, eu estou aqui até com o olho cheio d'água, vontade de chorar. Acabei de voltar de uma viagem onde eu tive a oportunidade de ir lá na faculdade que eu me formei, mostrar para os meus filhos como que era o laboratório, como que era o biotério, onde eu cuidava das bactériazinhas lá em 98, 99. Então, estou até meio emocionado aqui depois de voltar dessa viagem e ter a oportunidade de chegar a várias casas aí com a sua visibilidade, né, com a sua credibilidade, que é quem você sempre consegue atingir as pessoas no coração. Você é um barato, Murilo. Você tem o conhecimento, gosta do conhecimento e gosta de compartilhar, que eu acho que é a parte mais bonita dessa história, né? E sabe que você me foi indicado pelas nutricionistas, Orion Araújo e outras nutricionistas, que me disseram, tem que entrevistar o professor Murilo Pereira, porque ele é o máximo. Isso tem muitos anos, foi no Sem Censura, eu acho que tem mais de 20 anos essa sugestão. E eu confesso que eu adorei a sugestão. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje nesse canal. Estamos no Instagram, depois vai para o meu canal do YouTube, e lá vamos nós. Murilo, a gente está vendo o câncer de cólon retal crescer no mundo inteiro. Todo mundo fala, come fibra, cuida do intestino. E aí eu te pergunto, o que você pode ajudar, gente? Você que ajuda
tantas nutricionistas a entenderem esse mecanismo com aquele curso de modulação intestinal, né? Que você dá no Brasil inteiro, né? Sim, sim, no Brasil inteiro, né? O curso de modulação intestinal já tem mais de 6.000 egressos, profissionais da área de saúde, pessoas que têm um propósito que é melhorar a vida de alguém. E tem um momento do curso que é o momento câncer coloretal. Porque tudo isso começou na minha vida quando eu fiz um propósito com Deus e com a minha mãe que eu iria descobrir a cura do câncer. Isso foi em 2001, quando a minha mãe descobriu um câncer de mama. Em 2002, ela veio a falecer de câncer de mama, uma metástase cerebral. E naquele momento eu fiz um propósito com Deus que eu ia descobrir a cura. Eu não vou descobrir, né? Tenho certeza disso nessa vida, provavelmente ninguém. Mas eu vou lutar todos os dias para que menos pessoas tenham câncer. E a minha área de estudo, o universo, me levou para estudar microbiologia e o trato gastrointestinal. O universo eu digo porque os estágios foram em cocô, avaliando cocô de ratinho. Depois, os projetos de pesquisa foram com bactérias que estavam no cocô de vacas. E depois, bactérias que contaminavam alimentos. E o universo, então, conspirou para que eu viesse a falar para seres humanos, para que eles ficassem mais saudáveis. E quando eu me dediquei a estudar cada vez mais microbiologia, os artigos científicos davam notoriedade ao mundo que vive conosco, que são as bactérias que vivem principalmente no nosso trato gastrointestinal. E por algum motivo, por esse padrão de dieta ocidental, gera uma mudança nessa condição desses micro-organismos do intestino e que isso pode ser uma das causas do câncer coloretal. Então, eu sempre digo que a mesma pessoa que tem mama, a mesma pessoa que tem coração, que tem fígado, que tem couro cabeludo, porque as pessoas se preocupam mais hoje em colocar um cílio postiço do que fazer um exame preventivo de câncer coloretal. Então, se a gente conseguir chegar ao maior número de pessoas e dizer que aos 45 anos é obrigatório fazer uma colonoscopia de acordo com os guidelines de manejo, de tratamento, de tipo colon proctologia, essa especialidade médica já entendeu que se você faz uma colonoscopia aos 45 anos, você tem a oportunidade de detectar de forma muito precoce qualquer alteração no cólon, nesse intestino, no intestino grosso, e que isso detectado de forma precoce é a melhor forma para que você tenha já no próprio exame a eliminação das células que potencialmente estariam ali como um agente de causa do câncer coloretal, por essa mudança que veio sendo estabelecida pela dieta de padrão ocidental. Então, eu sempre digo que a gente precisa descascar mais, comer mais alimento de verdade, para minimizar essa mudança nesse produzidos nesse intestino, que por sua vez acabam gerando lesões que podem desenvolver o câncer. Os tais pólipos. Ô Murilo, quando você fala da alimentação ocidental, essa alimentação brasileira, arroz, feijão, carne e tal, ou frango, ou peixe, enfim, uma proteína, é uma alimentação saudável ou você acha que as fibras só valem se elas forem de legumes e verduras ou a gente pode comer fibras artificiais, tipo fibras... tipo metamucil, sabe assim? Claro, Eu não sei o nome certo. Sim. São fibras na forma de suplemento alimentar. Isso. Então, Leda, eu acredito que em nutrição, né, e aqui me permite dar um passo atrás, em nutrição, acho que a gente foi bitolado durante muitos anos a avaliar uma tabela chamada tabela de composição química dos alimentos. E essa tabela ela era confeccionada para que você tivesse uma análise do que tem em 100 gramas de um alimento, chama análise centesimal. E de uma forma de interpretar, durante muitos anos se interpretou que tinha muita fibra aquilo que era desidratado ou que era só casca.
que era só casca ou que era desidratado. Aí, em análise centesimal, se você tirar toda a água e se você pegar só a casca, é o que vai ter mais fibra. E aí, de uma forma, interpretando isso, acreditou-se que fibra era só essa, e não os alimentos na sua composição. Então, quando a gente pega, por exemplo, um chuchu, uma abobrinha, uma banana, eu sempre costumo dizer nos cursos que se você apertar um alimento e não sair água dele, é porque ele tem muitas fibras que sequestram essa água. Nós chamamos isso de fibra solúvel. Então, os alimentos, de maneira geral, são os alimentos que têm o maior teor de fibras. No entanto, a dieta de padrão ocidental, ela conduz para uma alimentação de lanchonete. Aquelas pessoas que andam de avião, você fez isso durante muitos anos, você sabe a dificuldade que é comer algo que não seja um lanche ou algo minimamente saudável em um ambiente de aeroporto. Se a gente for extrapolar isso para o nosso cotidiano, é impossível. Para o nosso cotidiano, as pessoas não saem para jantar e comer brócolis no vapor. Elas saem para comer o lanche para morrer, para abrir o botão da calça, para ficar estufado. Parece que é a última alimentação do dia, da vida. A pessoa sai para comer para morrer e não para ter a saciedade ou pensar nos nutrientes. Então, quanto às fibras, eu tenho uma grande luta para promover o benefício daqueles alimentos que não ganham notoriedade de marketing. Você não vai ver uma propaganda de cenoura, uma propaganda de brócolis, chuchu, abobrinha. Você não vai ver isso. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Então parece que as crianças nem reconhecem mais. Tem um documentário feito no Brasil, chama Muito Além do Peso, em que a repórter apresenta para crianças de 6, 7 anos, de comunidades ribeirinhas, mamão, banana, batata. Por incrível que pareça, batata, Leda. E as crianças não reconhecem. Elas não sabem o que é aquilo. E eles dizem, nossa, titia, tá muito difícil. Eu não sei o que é esse. E a hora que ela apresenta uma batata frita dentro de um saquinho, a criança diz, ah, isso é batata, tia, eu adoro. E a hora que ela apresenta refrigerante, a criança diz, eu tomo todo dia. Então, assim, nós tivemos uma inversão de valor pela abertura da economia brasileira, na época, sei lá, da URV, a Unidade Real de Valor, quando abriu a economia, que a gente teve um domínio da indústria do açúcar. E isso acabou acometendo demais a população. Eu vim agora, voltei hoje das férias, eu estava no Uruguai e na Argentina. No Uruguai, todos os refrigerantes recebem um rótulo de excesso de açúcares. Uma tarja preta gigante, dizendo assim, excesso de açúcares. Excesso de açúcares. Que tem no biscoito, tem no salgadinho, tem em tudo. Então, lá já existe uma conscientização da população. Aqui nós temos benefício fiscal para as empresas que vendem açúcar. Se tu for para a Europa, na Europa, a tributação de um refrigerante é de 20% quando você faz uma refeição no restaurante. A comida, o bacalhau, é 13%, 14%. Então, assim, lá já se tributa mais o que faz mal e que pode ser um agente causal. Então, eu estou aqui para ajudar a promover o benefício pelo alimento, pela comida. Eu acho que essa é a melhor forma de atingir as fibras. Eu costumo dizer no curso, se você tiver que suplementar fibra, é porque a dieta está errada. É porque está comendo errado. É verdade. Eu já perguntei para você, se come logo a fibra, como é que chama, insolúvel? A fibra fabricada no laboratório, para já simplificar isso, né? Porque, na verdade, quando você vai, por exemplo, se você não quer cozinhar, ou se você não tem tempo, porque cozinhar é bacana, mas demanda tempo. Você tem que ter tempo. E aí você está trabalhando e tal, você fala, vai deixando a fome chegar,
Aí quando a fome chega, você fala, ai meu Deus, eu pedi um iFood, né? Pelo amor de Deus. Aí quando você olha, você não encontra... O iFood entende por legumes, os restaurantes do Brasil entendem por legumes, batata. Toda vez que você fala, vamos comer frango com legumes ao vapor, você fala, oba! Aí você vai olhar, tem um pedacinho de brócolis, um pedacinho de cenoura e 2 pedaços de batata. É isso mesmo. Não é? Então, e tudo tem batata frita, tudo tem batata frita. Se você, qualquer cardápio, tirando o japonês, né, o resto tem batata frita. Então, é uma loucura se você não cozinha ou não tem alguém para cozinhar. Comer é uma guerra hoje em dia. É uma guerra. Porque é muito mais prático você realmente comer uma porcaria dessas, como diz o Duda, uma porcaria. Um sanduíche, uma batata frita, um lanche. Né? E aí, o cozinhar virou um negócio assim dificílimo, porque leva tempo, a gente não quer ter esse tempo. E é verdade, a gente sai para se matar, porque a gente sai para comer massa, para comer... Meu Deus, me dá uma vergonha admitir isso, mas é verdade, você tem toda a razão. Leda, e uma coisa que eu tenho levado como mensagem, que eu acho que no final das contas, essas entrevistas, né, tem que deixar uma grande mensagem. E a mensagem que eu tenho levado é, vamos fazer compras semanais. Se você fizer a compra da sua casa semanal e não mensal, uma grande compra, porque numa compra mensal, você vai onerar a sua receita daquele mês em uma única compra. E você vai priorizar comprar os alimentos que duram mais. E os alimentos que duram mais são os menos saudáveis. Eu costumo dizer que quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Então, nós temos que comprar os alimentos que vão estragar. Aqueles que a gente faz uma compra semanal. Nessas compras semanais, nós vamos dar prioridade a comprar aquele alimento que é mais saudável e que ele deteriora, que ele estraga, que são os perecíveis. Né? Então, assim, se a gente fizer compras, por mais que seja em açougue, por mais que seja numa feira, ou até mesmo num supermercado, mas que a gente dê prioridade na despesa semanal, deixar uma reserva para isso, nós conseguimos melhorar a qualidade alimentar. E a gente vai ter em casa frutas, vegetais, legumes. E isso, nós temos um estudo, Leda, que é um estudo populacional, ele é chamado de PURI. O nome do estudo é esse, Estudo Prospectivo Urbano e Rural. Ele é uma coorte, ele acompanha a população do mundo, são 135 mil indivíduos que estão sendo acompanhados desde 2003. Os dados compilados de 2003 a 2013 foram publicados em 2017. São 18 países, 5 continentes, 135 mil indivíduos. Em 2017, eles dizem ao mundo comer de 375 a 500 gramas de frutas, legumes e vegetais diminui a mortalidade por todas as causas. Então, assim, um estudo publicado no Lancet no dia 27 de agosto de 2017. Em que tempo? 375 a 500 gramas por dia? Por dia. Caramba! De frutas, legumes e vegetais. Então, frutas, legumes e vegetais diminuem mortalidade por todas as causas. Então, assim, isso é um recado para que nós possamos dar prioridade a comer uma comida que tenha isso, que a gente consiga introduzir isso no padrão alimentar. Quando a gente pensa em fruta, as pessoas já pensam no suco da fruta. Por que não comer a fruta? Quando pensa na fruta, legume e vegetal, já pensa nele a milanesa. Tem gente que nem sabe o que é couve-flor, só sabe couve-flor a milanesa, que tem um óleo que forma um composto chamado acroleína, que aumenta o risco de câncer coloretal. Então, assim, as pessoas estão buscando. Tem família que manda fazer a comida do filho separado da dela. Tipo assim, olha, ele nasceu agora, faz a comidinha dele só legumes, vegetais, uma carninha. A dele tu faz a nossa, tu faz a milanesa que a gente quer morrer. A dele tu faz boazinha. Então, assim, é isso que eu interpreto, né? Porque as pessoas fazem comida separada quando tem uma criança em casa que tem que comer saudável. Tipo, como se o adulto virasse a chave e diz, não, agora eu já vou lutar para morrer. Até então eu vou lutar para ser bom, quando é criança e tal. Então mandam fazer comida separada, Leda. Então, assim, a gente chegou num nível de dar valor somente àquilo que gera o revirar dos olhos, que é o que é extremamente saboroso, o que gera vício, o que faz o comer compulsivo e não mais o comer pela fome.
Você acha que se uma pessoa, a qualquer tempo, a pessoa deve mudar a alimentação? A qualquer tempo? Ah, Leda, não. Eu acho que aquelas que, sei lá, já viveram uma vida inteira, estão super bem, saudáveis, 80, 85 anos. Pô, a pessoa tem o hábito de comer uma comidinha lá que para ela, teoricamente faz mal, mas, pô, ela já viveu a vida, ela já tá super feliz, ela tá super bem. Então, eu acho que não é isso. Todo mundo tem que mudar. Mas aqueles que aos 45 anos têm um diagnóstico precoce de câncer coloretal, esses precisam ressignificar o padrão alimentar. Porque aquilo não nasceu ali ao acaso. Ele foi construído ao longo de um padrão alimentar dos 45 anos de ingestão de alimento que promoveu uma mudança de um ecossistema que fez com que acontecesse um estímulo de uma enzima, chama estonadiacetilase. E essa enzima aumenta a mutação do colonócito e aumenta o risco de câncer coloretal. Então, assim, é como se a gente tivesse que buscar o câncer. A gente está dando suporte para isso acontecer. A gente está buscando um padrão alimentar. E o nosso corpo dá sinais. Ele dá sinais como constipação, como hemorroidas recorrentes, como inflamações de baixo grau. O nosso corpo vai nos dando sinais. Ele vai nos dando pirose, queimação, aquelas distensões abdominais. O corpo vai dando sinais. E a gente negligencia. A gente usa remédios para silenciar os sintomas e não busca mudar o padrão alimentar. Me permita, vou fazer uma analogia. Eu não conheço nenhum dono de pet, nenhum dono de cachorro, nenhum tutor de cachorro, que por ele ter comido a ração toda, ele diz, agora vou te dar um copo de refri. Se você comer tudo, eu te dou um copo de refri. Ninguém dá, porque sabe que faz mal para o cachorro. Mas pais fazem isso com crianças. Então, adultos, quando resolvem comer de forma correta, são elogiados. Se ele corrige uma criança, os outros adultos dizem, mas é uma criança. Então, parece que o certo virou errado. O errado virou certo. Se um cachorro tem uma dermatite, que é um sinal de inflamação, o veterinário vai dizer, temos que trocar a ração, antes de pensar em tratar com remédio. Se um adulto tem dermatite, ninguém pensa em mudar o padrão alimentar. Imagina que a nossa derme, a nossa pele, é muito semelhante. Se está acontecendo lesões na pele, que são visíveis, imagina nas tripas. O quanto tem de microlesões acontecendo. Então, tem inúmeras alterações de pele, de mucosa, que são derivadas de um padrão alimentar com potencial alergênico, com potencial causador de liberação de histamina, que são alimentos que para aquela pessoa não são saudáveis. E aí precisa mudar. Não é todo mundo que tem que mudar. Tem que mudar quem o corpo está gritando, que nós temos sinais de alteração, um fígado que já está ficando mais gorduroso por um padrão alimentar equivocado, alguém que já tem histórico familiar de câncer coloretal. Para te ter noção, aquelas pessoas que têm um parente de primeiro grau com câncer coloretal na família, imagina assim, o pai, o avô, teve câncer coloretal. A idade do diagnóstico no familiar, se ela é de 50 anos, o filho ou o familiar de primeiro grau deve fazer o seu exame com a data de 10 anos que antecede a data do diagnóstico de quem teve o câncer. Então, se o teu parente de primeiro grau teve câncer coloretal aos 40, a sua colonoscopia deve ser aos 30, para que você tenha diagnóstico precoce, para que você tenha monitoramento. Então, essas pessoas que tiveram esse sinal, elas precisam ter uma ressignificação do padrão alimentar. Que não é só comer legumes e vegetais, é não comer o que faz mal. Os ultraprocessados, os embutidos, muitas vezes, ao interpretar artigos americanos, se demoniza a carne. Quando não é a carne o problema, é a carne do padrão americano. Porque os estudos são conduzidos com a população americana, que come carne com açúcar, que é uma coisa... Mas qual vai é ver a carne? Qual é a carne do padrão americano? É a carne processada. É a carne de hambúrgueres, de carne que sofreu salsicha, embutidos, é o consumo de
ultraprocessados, são carnes processadas. Esse é o padrão. Até tem uma pesquisadora americana, chama Terry Walls. Ela fala que o organic beef não teria problema. Então, a Terry Walls diz que ela, inclusive, atribui a cura dela, da esclerose múltipla, ao fato de comer legumes, vegetais, comidas da natureza e carnes. Ela come, inclusive, vísceras, desde que os animais não sejam confinados. Hoje existe um padrão de excelência nas carnes, que a carne tem que estar marmorizada. Chama marmoreio. E ela tem que estar cheia, entranhada de graxa. E para ela ficar entranhada de graxa daquele jeito, o animal tem que ser confinado. Igual um pinto de granja. Ou um melhoramento genético para que isso aconteça. Mas a grande maioria das vezes ele é confinado. Comendo carboidratos, comendo ração. Comendo a dieta completa. Sem pastar. Então essa carne marmorizada não é boa? Ela é normalmente derivada de um padrão de confinamento do gado. E que isso, teoricamente, um dia a gente vai pagar a conta. Né? Hoje a gente tem essa excelência. Como há 10, não vamos longe, 20 anos atrás, nós tínhamos um grande glamour de biscoito Mirabel, de bolacha recheada. Era chique comer aquilo. E hoje a gente demoniza porque sabe o tanto que faz mal. Então acho que a gente já teve esse impacto na população. Então não dá para hoje a gente ficar falando de câncer coloretal sem falar em agente causal. Que talvez seja a dieta. É porque a gente já foi muito ignorante, essa que é a verdade, né? Isso. E talvez a gente hoje... comia biscoito recheado achando que era uma delícia. Ainda hoje, a população de baixa renda é quem mais consome biscoito recheado. Porque o biscoito recheado é vendido no trem, é vendido nos transportes coletivos de grande circulação e é mais barato do que banana, do que maçã, do que laranja, não é? E você comer uma laranja, eu reconheço que é uma delícia. E eu adoro comer laranja Bahia, por exemplo. A laranja, comer mesmo a laranja. Mas é muito mais suja a mão. Você tem que descascar. Olha a confusão. Comer o biscoito, comer o negócio, é muito mais simples, né? Porque é mais prático. É um pacote, você abre ali, você come em qualquer lugar. Estou falando da pessoa que está usando o transporte, não estou falando da pessoa que está comendo em casa. Sim. Que tem a informação, o acesso e o tempo disponível e o conhecimento, né? Tudo. E o que é pior, né, Leda? A pessoa que leva uma fruta como um lanche, ela é ridicularizada pela colega. Olha que muquirana, olha lá, traz a marmita. Então, assim, o mundo tá virado. E dados do biscoito recheado, por exemplo. A legislação brasileira tem uma recomendação, uma determinação da Anvisa, que é uma RDC, chama Resolução de Diretoria Colegiada. Pegaram as pessoas mais importantes daquela área, reuniram e produziram um documento, uma RDC. A RDC número 359, ela determina a medida caseira, a porção indicada de um alimento. A porção indicada de biscoito recheado para um adulto comer no dia é de, no máximo, 30 gramas. Que, dependendo da marca, equivale a 1 ou 2 biscoitos. No máximo, 3. A embalagem de maior comercialização no país tem 18 unidades. Eu nunca vi alguém que não come o pacote inteiro. Aquilo lá foi feito para comer o pacote inteiro. E aí a pessoa comeu o pacote inteiro de algo viciante, que deveria ser comido só 3, no máximo, para um adulto. Um adulto de 70 quilos. Porque a legislação é para 2.000 quilocalorias ou 8.400 quilojoules. Então, assim, se determinou aquilo para 2.000 quilocalorias. Agora, imagine uma criança com 12, 15 quilos que come um pacote daquele. E aí você vê crianças hoje com esteatose hepática e que daqui a pouco serão as crianças que terão uma mudança no seu microbioma, uma mudança de comportamento no intestino e maior risco de doenças graves como câncer coloretal. Não, mas tem outras doenças também, não tem? Diverticulite, não sei o que lá. Isso tudo é fruto da alimentação também ou é sei lá, uma degeneração do organismo? Como é que é isso? Então, assim, existe uma predisposição genética, existe uma vulnerabilidade genética. No entanto, hoje, nos casos mais graves, né, principalmente de câncer, se atribui
o agente ambiental representando 35% do agente de causa, quanto o genético em torno de 5 a 10%. Então, uma predisposição genética é muito menos significativa do que uma predisposição epigenética, digamos assim, ou pelo meio. O meio influencia muito mais do que a genética. Então, se você, muitas das vezes, acontece de forma conjunta, né? Porque pela herança genética vem a herança comportamental. Então, um filho de um obeso, de um casal de obesos, vai ter como exemplo familiar aquilo. Então, tu tem uma junção de genética e epigenética. Agora, quando você muda isso, quando você vira essa chave, você silencia a sua carga genética. Não que a gente vai silenciar genes ou mutações, mas a gente minimiza o início, o start, o começo. Então, acredita-se que para a grande maioria das doenças, principalmente essas que a causa não é extremamente conhecida, nós temos 35% de causa derivada do meio. Do ambiente, que pode ser exposição a toxinas, pode ser exposição a ultraprocessados, pode ser uma exposição a agentes tóxicos de uma determinada região, porque às vezes são doenças que são manifestadas em uma endemia. E aí daqui a pouco você vai ver lá a água de tratamento, a baía de tratamento de água daquela região é usada alumínio. E aí tem uma intoxicação por alumínio lá que gera uma causa. Então acontece isso também. Mas, via de regra, o padrão alimentar influencia demais em outras doenças. Na diverticulite, eu acredito que existe uma grande causa relacionada aos compostos derivados de torra, que os compostos que são gerados em torra, tanto na torra do café, na torra do chocolate, no excesso de fuligem, de churrasco, isso pode diminuir o tônus, a vitalidade das células, que acaba fazendo aquelas invaginações e gerando mais crises de diverticulite, né? Porque a doença chama diverticulose, porque a pessoa não tem necessariamente a crise, talvez nem saiba que tem. Quando inflama, chama diverticulite. Só que existe algo que fez com que fizessem bexiguinhas ali naquele intestino. E eu acredito muito que os produtos derivados de torra são causais. E normalmente isso acontece em pessoas que são extremamente viciadas em café extra forte e comedores de chocolate, comedores de churrasco, que faz com fuligem. É tão fato que para algumas pessoas esses compostos geram irritação de intestino que algumas pessoas usam do artifício de tomar o café para cagar. Porque daí ele gera uma certa irritabilidade e aí evacua. E aí vai ao banheiro. Porque tem esse processo de irritaçãozinha pequena em algumas pessoas. Outras não. Então, assim, tem uns que são geneticamente mais metabolizadores, outros menos de café. Então, assim, existem algo então, que a gente está há uma estudando diferença, que pode comprometer. Há uma diferença entre o café tradicional e o café extra forte? O extra forte ele tem um teor de torra maior. Ele tem um ponto de torra mais elevado, para que ele fique com aquele amargor mais característico. E os tradicionais têm um teor de torra um pouquinho menor. Então são mais saudáveis, teoricamente. Por esse ponto de vista, né, Leda? É sempre o saudável depende de um ponto de vista, né? Porque daqui a pouco, se você quer o teor de cafeína ou se você não quer a cafeína, se o problema é a cafeína, não tem nada a ver com a torra, né? Então aqui a gente está falando só desse ponto de vista, sim. O que causa a diverticulite é uma inflamação. Os divertículos são partes do intestino, é isso? Na verdade, assim, nós temos no intestino... Nem tudo é câncer. Não, nem tudo não. É câncer coloretal, né? Não, no intestino grosso a gente tem várias alterações. Dentre elas, tem a colite, que é uma inflamação do cólon. Nós temos doença inflamatória intestinal, que é algo que é detectado por uma enzima que é derivada de um componente de defesa do corpo, chama neutrófilo. A gente, quando tem uma inflamaçãozinha, esses neutrófilos ficam mais alvoroçados. E eles explodem, porque tem mais inflamação. E aí, quando esse neutrófilo explode, nas fezes aumenta um marcador chamado calprotectina.
que é a calprotectina fecal. As pessoas que têm essa enzima mais elevada é porque tem mais essa inflamação acontecendo, então elas são pessoas muito mais suscetíveis à doença inflamatória intestinal. Existe uma causa para essa inflamação, provavelmente padrão alimentar. Aí existe também a síndrome do intestino irritável. Essa é uma doença que ela é diagnosticada por exclusão. Chama Jaquet. Já que não é doença inflamatória, já que não é síndrome de Crohn, já que não sabemos o que é, deve ser a síndrome do intestino irritável. E aí, o que mais beneficia nesses casos é uma dieta chamada Low Food Map Diet, que é uma dieta com baixo teor de FODMAPs, onde FODMAPs são carboidratos fermentáveis. Eu digo que FODMAP é o kit FODMAP todo, né? Então, é o carboidrato que fermenta. Então, é monossacarídeo, disacarídeo, de maneira geral, excesso de açúcares. Qual é o carboidrato que fermenta? Então, um dos que mais fermenta é frutose, que a gente tem isso com uma dieta rica em açúcar. Porque a sacarose, o açúcar que nós conhecemos, ele é um disacarídeo. E no FODMAP, a sigla, né? FOD, o D é de disacarídeo. E a sacarose é um disacarídeo. E então, esse disacarídeo tem 50% de frutose, e aí que vem o grande problema das pessoas fazerem extrapolação ridícula, dizendo que fruta é rica em frutose, fruta faz mal, fruta faz aquilo. O problema é de fonética, que fruta começa com fru e frutose também começa com fru. Mas a frutose problemática é dos açúcares, de maneira geral, que são adicionados aos alimentos. Na verdade, é açúcar embutido, é isso que faz mal, né? É ultraprocessado. O Guia Alimentar Brasileiro é muito claro. Ele foi escrito em 2014 e ele diz o seguinte: devemos evitar, tem 10 passos da alimentação saudável no Guia Alimentar para a População Brasileira. Um guia premiado no mundo inteiro, Leda. E que ele é negligenciado quase no Brasil. Não se dá a notoriedade que deveria. Um guia que está entre os 5 guias mais premiados no mundo para a população brasileira. Ele é gratuito, em PDF, distribuído pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Como? Guia Alimentar para a População Brasileira. Aí nesse Guia Alimentar para a População Brasileira, tem lá os 10 passos da alimentação saudável. Dentre os 10 passos, 4 deles são: evite ultraprocessados. Exclua da alimentação os ultraprocessados. Não coma salgadinho, biscoitos, açúcares, refrigerantes. Então, assim, tá lá para a população brasileira. É um guia. Então, acho que a gente tem que seguir ele, sabe? A gente tem que dar força para ele. E ainda continuando aqui com as doenças de intestino, nós temos doença de Crohn, que acomete intestino delgado e intestino grosso. Nós temos hemorroidas, a própria constipação intestinal é uma doença, as diarreias são doenças. Acho que o câncer, ele é o ponto máximo do processo. É o último e que acaba ganhando mais notoriedade, mas o corpo dá sinais antes. Uma coisa, Leda, que aqui atingindo esse público enorme que a gente está aqui, eu queria deixar um recado. Se as pessoas fizessem o monitoramento de sangue oculto nas fezes, que é um exame super barato, é um exame muito acessível. Se elas monitorassem uma vez por ano, como se faz o preventivo de câncer colo uterino, o preventivo de mama, se as pessoas fizessem sangue oculto nas fezes, mesmo tendo menos de 45 anos, porque com 45 ou mais, deve fazer a colono. Mas antes, um sangue oculto já te dá um grande sinal de alerta para você estar espirrando sangue pelo ânus. É porque tem lesão. Ou lesão alta, ou lesão baixa. Antigamente se dizia, mas esse sangue que sai pode ser confundido com uma carne mal passada. Isso não existe mais. O anticorpo é específico para a célula sanguínea humana. Então, se detectou sangue oculto nas fezes, é porque tem lesões. Então, precisa de uma avaliação, preferencialmente de um colon-proctologista, de um profissional que tem um arsenal de exames para complementar sinais clínicos, para encaminhar para outros colegas, ou oncologista, ou até mesmo um nutricionista. Acho que a gente tem que entender que são coisas simples. Uma vez a minha esposa sofreu um bullying, porque ela é ginecologista. E um colega dela falou assim, Hélida, tu é gineco.
Para que tu fica pedindo sangue oculto nas fezes? Ela falou assim, porque eu atendo no SUS. Talvez essa seja a única oportunidade dessa mulher ter contato com um médico para fazer o preventivo de colo de útero. Mas ela não tem só útero, ela também tem ânus, ela também tem reto. E é tão barato, tão acessível fazer o sangue oculto nas fezes. Então, para as menores de 40, eu peço esse. Porque já vai me dar um sinal, ela vai voltar em mim e eu vou poder encaminhar para um colega. Então, assim, são coisinhas pequenas que podem melhorar a vida das pessoas e que para a gente não custa nada, sabe? Compartilhar e ter essa oportunidade de estar aqui. Então, eu acho que acompanhar a saúde do intestino é, no mínimo, hoje, um ato de solidariedade, sabe? Dar notoriedade ao cocô. Não é normal fazer cocô duro, não é normal ficar cagando explosão, bate na água, volta na tampa. Tem que ter um cocô saudável, como a gente deseja no nosso cachorro. Se o cachorro cagar mole, tu troca a alimentação. Se ele não fizer cocô, tu fica preocupado. Então, você tem que se preocupar com você também. É perfeito isso. Isso do cachorro é perfeito. Porque é exatamente isso que acontece. Se o cachorro não come, se o cachorro fizer cocô mole, a gente fica preocupado. E a gente não fica, né? Eu acho que eu não tinha pensado esse olhar que você dá, eu acho muito interessante. Porque tem umas coisas que as pessoas não dizem. Por exemplo, ficam fazendo campanha da amamentação. E eu fico pensando, por que não falam logo para a grávida, para a recém-mãe, que ela vai emagrecer se ela der de mamar? Porque ela vai dar de mamar para emagrecer. E daí a criança vai mamar o leite da mãe, entendeu? Não importa, o argumento pode não ser o melhor argumento, mas ele vai funcionar, né? Então, esse do cachorro é perfeito, né? É perfeito, porque é verdade, é real isso. E aqueles remédios probióticos, prebióticos, etc. Porque hoje em dia eu descobri, eu não sabia que tinha, mas uma amiga minha me deu de presente, ela mora nos Estados Unidos, um probiótico para trato gastrointestinal. Então, existe probiótico específico, né? Para mulher, para homem, para isso, para aquilo. Eu não sabia que existia isso. Então, isso funciona, Murilo? Isso é bom? O mercado americano, ele tem uma regulação dos nutracêuticos, dos suplementos, diferente de outros países. Então, nos Estados Unidos é muito comum a gente ter lá um suplemento homem, mulher, criança, idoso. E tu vai olhar a composição, a única coisa que é diferente é a cor do rótulo. Porque lá não tem uma regulação muito específica para isso e tal. Em probiótico-terapia, nós já temos alguns documentos bem interessantes produzidos por sociedades de gastroenterologia. Um desses documentos é o documento da AGA, que é a Associação Americana de Gastroenterologia. O guideline deles, de 2020, eles são muito claros que, ao investigar inúmeros estudos randomizados, controlados, estudos que fortalecem a ciência para a aplicabilidade dos probióticos. Eles veem uma grande aplicabilidade dos probióticos múltiplas cepas em gastroenterologia para recém-nascidos, para diminuir uma doença do recém-nascido chamado enterocolite necrosante, que é uma inflamação que leva à morte os prematuros. Então, eles são muito enfáticos em dizer que probióticos múltiplas cepas diminuem a mortalidade e a enterocolite necrosante. Eles também mostram uma aplicabilidade para uma complicação cirúrgica na doença inflamatória intestinal, que é uma Pouchite, que é uma inflamação, uma bolsa que inflama numa cirurgia de intestino grosso. Então, eles também são claros ao dizer que melhora a recuperação cirúrgica da Pouchite usar probióticos. No entanto, Leda, para síndrome de Crohn, para doença inflamatória intestinal, eles dizem, olha, não há evidências robustas que só os probióticos promovam a melhora nessas condições, diferente da enterocolite necrosante e da Pouchite. Existe um documento brasileiro bem legal dizendo que a recuperação cirúrgica do câncer coloretal ela é otimizada quando se utiliza probióticos com múltiplas cepas. É uma meta-análise produzida por pesquisadores da Universidade Federal de Recife, publicada em 2017. Bem legal, que eles mostram uma aplicabilidade. Os probióticos hoje também já têm
aí sim especificidades, quando a gente pensa em melhora de depressão, por exemplo, temos um estudo bem robusto dizendo que probióticos múltiplas cepas, com um conjunto de cepas, vão promover melhora na depressão usados por até 12 semanas. Tem também evidência bem robusta. Caramba, na depressão, né? Para depressão. Para fígado gordo também, que é a doença do fígado gorduroso. E aí o que acontece nos Estados Unidos? Os caras pegam uma informação dessa e criam um blend para fígado, um blend para depressão, um blend para doença inflamatória intestinal. É um negócio. Porque não há uma regulação muito... A Anvisa, no Brasil, ela tem um certo rigor maior para esse registro. Então, ela exige o estudo para que você registre com aquela aplicabilidade específica. Então, acredito que nos próximos anos, nos próximos meses, teremos também esse direcionamento, mas acho que para intestino ainda é comer mais saudável. Isso não quer dizer que probióticos não podem auxiliar. É que quando se faz estudo, por incrível que pareça, até uma burrice isso, ele tem que isolar todo e qualquer outro fator. Então a pessoa tem que continuar comendo para morrer e tomar o probiótico. E se ela fizer uma alimentação saudável e tomar, que é o vento a favor, né? Essa frase é do Fabrício, sim, não é que eu acho maravilhosa, que ele diz assim, ó, suplemento alimentar é como um vento a favor para quem escolheu pedalar. Então, não adianta ficar usando tudo se você não mudar e não ressignificar a sua forma de olhar a vida. Então, assim, eu posso falar, e eu lhe conheço há bastante tempo, tive o privilégio de frequentar a sua casa, e entre a primeira e a terceira ou quarta entrevista que eu estive aí, cara, aquela mesa que tem ali com um cafezinho é completamente diferente. Porque você decidiu mudar. Talvez por um estímulo, sei lá, do Duda, seu, mas você resolveu mudar. É, por essas informações que vocês me dão também, né? Eu acho que é isso, Leda. Eu acho que daí vale muito a pena, sabe? Quando você se propõe a mudar, e aí o suplemento faz todo sentido. Porque ele não pode ser um capacete para quem dá cabeçada na parede. Não pode, porque, cara, dar cabeçada na parede é muito mais fácil parar de dar a cabeçada do que ficar usando capacete ou botar uma almofada na parede. Então, o suplemento não pode ser isso. Ele tem que ser para quem decidiu fazer a coisa certa. Muito bom, muito bom. Murilo, eu adoro as suas explicações. Realmente acho maravilhoso. Não é à toa que você faz esse sucesso todo com esse curso, né? Porque você motiva as pessoas a olharem com outro olhar a alimentação, né? Esse ano você já está todo programado? Já. Esse ano o curso de modulação intestinal tem novidades e meu, eu tá tudo arrepiado aqui, Leda, porque eu não combinei nada disso. Assim, Deus sabe disso, você sabe disso. Eu recebi uma mensagem há 2, 3 dias para isso aqui acontecer. Culminou, que era o dia que eu estava chegando em casa. E esse ano, o curso de modulação intestinal lança a pós-graduação. O Conselho Federal de Nutrição, no dia 4 de maio de 2020, ele lançou uma normativa criando áreas de especialização em nutrição. E uma delas é nutrição clínica em gastroenterologia. Então, o curso de modulação intestinal agora tem, em 2023, a pós-graduação em nutrição clínica em gastroenterologia. E ela hoje, preferencialmente, é oportunizada para quem já fez o curso de modulação intestinal. Para quem já fez o nível 1, que é aquele que acontece no Brasil inteiro, ou o nível 2, que é aquele que você esteve conosco em 2019, aqui em Brasília. Então, é prioritariamente para esses alunos. E o curso Modulação Intestinal acontecerá em 8 capitais em 2023. A gente sai do ambiente que era 100% online durante a pandemia e volta para o curso híbrido, com aulas online, aulas ao vivo e um encontro presencial obrigatório. Aí, em 2023, terá Itapema, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília. Então, tem aí um universo de possibilidades aí para quem tiver interesse em fazer o curso de modulação intestinal. E aqueles que tiverem feito o curso de modulação intestinal poderão, então, ingressar na pós-graduação. E o intestino, nosso segundo cérebro, é verdadeiro mesmo essa informação, né? Eu me lembro do Dr. Elion Póvoa me falando isso e eu, fascinada por ele, porque ele era uma pessoa fascinante, e eu nunca tinha ouvido falar nisso quando ele lançou esse livro. Pra você ver, não sei quantos anos tem isso,
Deve ter muitos anos. Muitos. Em 2022, Leda, depois de passar por tudo da pandemia, o curso de modulação trouxe para o Brasil o Dr. Emerald Meyer. É um pesquisador de Los Angeles, que é quem mais publica dessa conexão. Ele chama de conexão bidirecional, que é cérebro-intestino, intestino-cérebro. Como se houvesse uma comunicação no sentido do cérebro para o intestino, que é assim do intestino irritável, as alterações, ou vulgo cagão, né? Quando se depara com uma situação de perigo, tem cocô emergente, vai para o banheiro correndo e tal. Então, essa situação de adaptação à condição de estresse, que algumas pessoas bloqueiam, ou com uma situação nova para quem vai viajar. Tem gente que passa 10 dias na casa do namorado e não vai no banheiro. Não aceita mais nem sobremesa. Pois é, mas tem uma conexão que é muito curiosa, que é do aborrecimento. Ou estresse, ou uma notícia ruim, um grande aborrecimento te leva imediatamente a um estado quase que uma explosão mesmo. Isso é real? Isso é comum? Essa conexão bidirecional. Cérebro-intestino, induzida por uma adaptação do cérebro, né? Uma adaptação, chama neuroendócrina, de ativação do nosso hipotálamo, depois da hipófise, e aumenta a produção de ACTH, e isso aumenta a produção de cortisol. E isso pode gerar um disparo, uma alteração nessa conexão com o cérebro, que é esse eixo que é chamado de eixo HPA, que é de hipotálamo, pituitária e adrenal. São os órgãos endócrinos estimulados por uma condição de estresse. E também a conexão de baixo para cima, que é a conexão intestino-cérebro, que então é comprovada por vários caminhos. Um deles é de que o intestino, quando está menos inflamado, nós temos menos sinalização de perigo. Nós temos algumas células específicas no GALT, que chama tecido linfóide associado ao intestino, que eu costumo dizer que a gente tem um pincher lá no intestino, que é a célula dendrítica. Porque o pincher não ataca ninguém, mas ele é um infernal sinalizador quando ele vê uma situação de perigo. Então ele começa a latir desesperadamente, chamando, recrutando outros ajudantes para aquele problema. Por isso que ele late tanto e incomoda tanto. Então a gente tem uma célula chamada célula dendrítica, que quando vê uma situação de perigo na luz do intestino, ela enlouquece, ela libera citocinas, parece um pincher. Ela quer mobilizar macrófagos, neutrófilos, ela sinaliza uma situação de perigo. E essa sinalização de perigo crônica, nós chamamos de inflamação de baixo grau. E a inflamação de baixo grau, ela não é percebida como uma febre, como uma infecção, ela é silenciosa. Só que ao longo do tempo, ela estimula um negócio chamado TNF-alfa. E o estímulo crônico de TNF-alfa causa depressão. Por que se descobriu isso? Porque tem uma droga agora, os imunobiológicos, e tem uma droga que é específica para ser antagônica ao TNF-alfa. E eles viram que as pessoas que tomavam esse medicamento, que tinham inativação de TNF-alfa, melhoravam de depressão de forma inesperada. E aí se comprovou, então, a via da inflamação de baixo grau. Então, a depressão pode ser uma doença derivada ou oriunda de um processo inflamatório de baixo grau. E aí viram que, quando usa probióticos como um capacete, nessa situação, ele diminui o estímulo de TNF-alfa. Ômega 3 também, e aí já tem meta-análise, que no intestino, diminuindo a inflamação de baixo grau com ômega 3, diminui sintomas de depressão. E aí foi ganhando cada vez mais notoriedade. Incrível isso. É um avanço incrível para quem tem depressão, né? Sim, na depressão e no distúrbio bipolar também. Tem um estudo que, inclusive, foi premiado, Leda, no New England Journal of Medicine. É uma revista de grande fator de impacto no mundo científico, e eles escolheram 10 artigos científicos de 2018 mais relevantes em psiquiatria. E um dos estudos é de mulheres que estavam hospitalizadas com distúrbio bipolar. A bipolaridade, a pessoa oscila entre depressão e estado de mania. E aí eles viram que aquelas pessoas que tiveram alta e durante as 24 semanas posterior à alta receberam probióticos, elas tiveram menos reinternação por mania do que aquelas que não tomaram o probiótico. Mostrando que a situação de adaptação comportamental pode ter uma relação íntima também com o intestino. Impressionante. É impressionante a importância do intestino, né? É chocante, assim.
E além disso, né, Leda, a gente tem uma grande produção de compostos, como serotonina, por exemplo, no intestino, que tem um grande papel no próprio intestino e que alguns micro-organismos produzem os precursores de serotonina que ultrapassam a barreira hematoencefálica e melhoram a nossa produção fisiológica de serotonina. Além disso, nós temos um feixe nervoso chamado de vago, que sai do intestino em direção ao cérebro e que quando nós sinalizamos esse vago com serotonina produzida no intestino por bactérias e tal, o vago faz uma liberação de neurotransmissores no núcleo solitário que estimula a produção de serotonina e a nossa melhora de comportamento. Então, assim, é como se o nosso intestino fosse um lago, o vago um rio e o cérebro o oceano. E um lago contaminado vai matar peixes no oceano. E um lago pleno e maravilhoso vai ter um oceano também maravilhoso por essa conexão com o cérebro. E o que a gente, só para terminar, o que a gente poderia fazer, além, naturalmente, de mudar a alimentação e de ter uma alimentação mais saudável, para poder ter... porque eles falam, a gente tem não sei quantas milhões de bactérias no intestino, não sei o quê. Para ter bactérias boas no intestino, só comer bem resolve? Só comer bem e tomar probiótico? Ou o que resolve? O que melhora? Faz bem? Aumenta o volume de bactérias boas no intestino? Pronto. Eu acho que é um conjunto de fatores, Leda. Dentre eles, ter contato com o solo, ter contato com a vida, não viver numa bolha, isolado, germ-free. Eu costumava dizer durante a pandemia, não em lives, em momento algum, porque eu me dei o prazer, o privilégio de não falar de Covid. Eu nunca falei de Covid, não queria falar. Mas eu dizia para os meus próximos que nós pagaríamos uma conta muito cara pela higiene excessiva. E nós pagamos, o mundo pagou essa conta. Crianças de 0 a 2 anos tiveram esteatose aguda, grave, por excesso de higiene, por falta de sinalização com PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos, fragmentos microbianos, que nós precisamos desenvolver a imunidade. A gente só desenvolve a imunidade se tiver agente patogênico. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Então, o contato com a vida, o contato com o solo, o contato com a terra, brincar com a terra, essa medida comportamental, botar o pé na areia, o pé na grama, ou o contato, deixar as crianças fazerem introdução alimentar com as mãos, porque às vezes há uma busca incessante pelas técnicas de etiqueta numa fase em que ainda há uma construção de palatabilidade, de reconhecimento de textura. Então, acho que tem que deixar isso acontecer. Temos que ter avós que tenham contatos com os netinhos, porque se eles já são avós, é porque eles têm uma microbiota topíssima, porque viveram e estão bem. Então, esse contato, essa transmissão, que nós chamamos de transmissão horizontal, familiares, bebê, auxilia muito na colonização dos micro-organismos. Comer alimentos que sejam alimentos crus, tomar água de qualidade e, principalmente, evitar o intox. Eu já ministrei uma disciplina que chamava detox. Se otimizava as vias de detoxificação do corpo. E eu ficava pensando, gente, por que eu tenho que explicar só como tem que limpar? O melhor detox é o não intox. Então, o melhor é não intoxicar. Por que eu vou ficar buscando a melhor forma de desintoxicar se eu posso não intoxicar? Então, é tentar evitar que a gente possa comer errado, mas que seja entre o Natal e o Ano Novo. E não errado entre o Ano Novo e o Natal. O problema é que as pessoas querem comer errado entre o Ano Novo e o Natal. Então, acho que a grande responsabilidade de todos é minimizar a recompensa
com alimento que mata como prêmio. Eu acho que isso é mais importante do que só comer saudável. É não dar como prêmio o que promove doença. Não comer porcaria, é isso. E se for comer, que seja esporádico e que você não se culpe. Come feliz. Porque daí até o corpo elimina mais rápido. Porque é isso. Porque se ficar naquela hiena, ó vida, ó céus, comi errado, não, nem vai morrer. Então, o momento é o momento que o alimento também tem que gerar prazer. Eu acho que quanto menos a gente demonizar o alimento X ou Y e conseguir dar mais periodicidade a comer saudável, que a exceção seja a exceção. E quando a exceção for exceção e não a regra, com certeza você vai estar no caminho certo. Murilo, muito obrigada. É sempre um prazer gigante falar com você. É uma aula fantástica, uma aula de vida, uma aula de conhecimento. E eu gosto do jeito generoso com que você compartilha. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço, Leda, mais uma vez, do fundo do meu coração, muito obrigado. Dá um abraço grande na sua mulher, nos seus filhos. Um beijo. Beijo. Tchau, Foi um tchau. prazer. Tchau, Murilo. Até a próxima. Até mais, com certeza. Sempre. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.